O presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva, criticou a atuação do Ministério da Justiça e Segurança Pública em relação às suas demandas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, ele explicou que, com o ministro Sérgio Moro no comando da pasta, a categoria esperava receber uma maior atenção do governo federal, o que não está acontecendo. Paiva disse que algumas demandas, como a mudança de mecanismos da gestão interna, ampliar o reconhecimento dos que se empenham mais e outros problemas, como gastos com locomoção, que não são ajustados desde 2009, não estão sendo encaminhadas nem atendidas. Segundo o presidente da ADPF, o que está acontecendo é que o governo federal está priorizando a polícia ostensiva, como normalmente acontece nos estados, e deixando de lado a polícia judiciária. Temos um trecho aqui. A gente espera para imediatamente, porque nós já vamos entrar no segundo ano do governo, nós não sabemos até quando o ministro Moro virá ficar. Então, todas essas necessidades da Polícia Federal, elas têm que ser encaminhadas logo. E aí, Vera, o que achou dessas reclamações? Sindicato, né? A ADPF é um sindicato dos policiais. Está falando em nome da categoria, falando num momento em que a reforma da Previdência foi aprovada e existe um certo descontentamento por parte dos servidores públicos. Vem aí uma reforma administrativa para a qual todos também estão com a qual todos estão meio receosos. Eu acho que ele fala desse lugar ali do corporativismo, das reivindicações de classe, etc. E eu acho que essas demandas que ele apresenta não são necessariamente as demandas que a sociedade civil tem em relação à PF. Então tem que distinguir as duas coisas. Não acredito que o Moro vá desprestigiar a PF, que foi parceira dele em toda a Lava Jato. Acho que ele tem um bom relacionamento. O perigo não vem exatamente daí. O perigo que ronda a PF vem da tentativa de tutelar politicamente a Polícia Federal. E aí sim, a gente tem de estar com os olhos mais atentos e bastante atentos. E ele toca pouco nesse que, a meu ver, é o perigo fulcral que existe. O presidente Jair Bolsonaro já interveio na PF, interveio no Rio de Janeiro, ameaçou demitir também o Maurício Valeixo, o superintendente, o diretor-geral da Polícia Federal em nível nacional, e só se conteve porque a reação foi grande e ficou muito evidente que isso ia ser lido como um embate entre ele e o Sérgio Moro. Então, por isso ele recuou, mas é um recuo tático, a meu ver, e não definitivo. Então, é nisso que tem de estar focado quem está em defesa da Polícia Federal. O resto é defesa corporativa sindicalista. Constantino. Críticas são parte do jogo, né? Todo mundo sempre vai fazer crítica e, inclusive, quando envolve redução de dinheiro ou porque quer mais dinheiro, né? O país está passando por uma crise econômica, houve contingenciamento em vários ministérios, várias áreas, e é natural que ele, como representante da ADPF, peça mais recursos, mais atenção a algumas questões que não estaria recebendo. Acho que isso faz parte do jogo, mas os fatos não ligam muito para os nossos sentimentos. E os fatos é que importam mais. A gente tem que avaliar o que está acontecendo de fato em relação às missões do ministro Sérgio Moro, né? E a principal delas, num país que tem mais de 60 mil homicídios por ano, obviamente é estancar um pouco essa sangria que acontece no país. Então, de fato, aí, e é óbvio que não é mérito exclusivo dele ou do governo federal, já falamos sobre isso também, mas tem uma participação, há números muito positivos para se apresentar. Então, como diriam os americanos, so far, so good. Ou seja, até aqui, o que o ministro se propôs a entregar, ele está entregando. Então, as críticas têm que ser absorvidas, de preferência de forma construtiva, né? O que puder ser atendido e fizer sentido tem que ser feito, mas eu acho que até aqui deixa o homem trabalhar porque as coisas estão andando. Josias. É uma manifestação estritamente sindical. Estamos falando da Associação dos Delegados da Polícia Federal, que é um sindicato. Havia uma expectativa grande, porque o Maurício Valeixo, na época em que ainda atuava em Curitiba, ele fazia, eu me lembro de ter visto, inclusive, uma palestra dele, ele fazia uma avaliação bastante rigorosa da Polícia Federal e das deficiências estruturais da Polícia Federal. Falava em contratar gente, falava em melhorar as condições de serviço. Então, isso criou uma expectativa grande na corporação, de que, assumindo a direção geral, o Maurício Valeixo atenderia a essas expectativas corporativas. E está havendo agora, nesse momento, no Ministério da Justiça,
uma disputa entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal avalia, sobretudo os delegados, que o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, está privilegiando a Polícia Rodoviária em detrimento da Polícia Federal. Daí essas reclamações todas, tem inclusive documentos internos ali circulando entre eles. Acho ruim que isso ocorra, porque mostra um desconhecimento dos delegados federais em relação à situação de penúria do Estado. O Estado está quebrado, então nem tudo o que se deseja pode ser obtido. E é ruim que isso ocorra no momento em que a Lava Jato está sob ataque, o ministro Sérgio Moro está sob ataque. Então, tudo isso é muito ruim. Mas é sindicalismo puro e nada além disso.